Glória ao nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja, enquanto estamos em pé, para abrirmos nossas Bíblias em Salmos. Nós vamos ler a partir de Salmos 103. Glória ao nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, Ele está nesse lugar, amém? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Salmos, a partir do Salmo 103, e nós vamos ler juntos a partir do versículo 1 até o versículo 5, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Fala o nome de Jesus, glorifica Ele, Ele está aqui. Jesus é maravilhoso, Ele está neste lugar. Glória a Deus. Só de lermos isso já sentimos a presença de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é muito poderosa, irmãos. É muito bom estarmos aqui nessa noite. Nós temos pessoas que vieram de cidades diferentes. Eu, pessoalmente, atravessei 3 cidades para chegar em Lighthouse Point. Boca Raton, Pompano Beach, Deerfield Beach, e aqui cheguei. Depois de 15 minutos. Mas temos alguns irmãos que estão de mais longe. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de nos permitir estar aqui. E também ao pastor Joel, representado na pessoa do pastor Davi, pastor Alcir, diretoria da igreja, pastor Cássio. E todos os irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Eu fiz um grande erro no domingo passado de tentar... Estávamos lá na reunião da família. E eu vi algumas pessoas diferentes na sala, e eu fui perguntar quem eles eram, né, para introduzi-los aos irmãos que estavam lá, porque os outros eu conhecia, eles não. E perguntei, o irmão é de qual congregação? Ele disse, eu sou da sede, irmão. Ah, irmãos, vamos recebê-lo aqui, né, o irmão é da sede, tá? Deve ter chegado agora. Não, irmão, já estou há alguns anos. Ah, ok, na trave, né, vamos lá, para o próximo. Temos aqui também uma irmã, e a irmã é de qual congregação? Eu também sou da sede. Daí a ficha caiu, eu falei, não, irmãos, me perdoe, quem não é da sede sou eu. Eu estou servindo a Deus aqui na igreja de língua inglesa, e servimos ali a Deus junto com os irmãos. E daí eu voltei atrás e falei, irmãos, na verdade quem é novato aqui sou eu, desculpa, viu? Mas como é bom a igreja estar junta. Adorar a Deus em um só corpo, com uma só intenção, em um só espírito, em nome de Jesus. Amém? Deus colocou essa mensagem no meu coração, essa manhã, enquanto buscava a Deus. E Deus confirmou essa mensagem através do hino que a Andressa cantou aqui nessa noite. Tá chorando por quê? Você se esqueceu? Glória ao nome de Jesus. O salmista, aqui esse salmo é atribuído a Davi, e é dos últimos salmos do 4º livro. O livro inteiro de salmos é repartido por 5 partes. Essa é a 4ª parte. E os últimos salmos da 4ª parte, eles são salmos de adoração e de louvor. Algumas pessoas dizem que o Salmo 103 é um dos mais lindos, entre outros, é claro. Mas ele expressa um coração sincero e verdadeiro. O salmista, quando escreve o Salmo 103, você pode ver que ele está apegado às suas emoções.
Ele não escreve de qualquer forma, de qualquer linguagem. Na verdade, ele faz um convite à sua alma e tudo que há nele. Em outras palavras, ele não queria simplesmente adorar a Deus. Ele queria ter certeza que não existia nenhuma segunda agenda acontecendo enquanto ele adorava a Deus. Quando ele diz aqui, bendize, ó minha alma, só para simplificar para os nossos jovens, aqui a gente lê lá em inglês, fala, né? Bless the Lord, oh my soul. E eu sei que quando a gente lê esse salmo, a gente já começa a imaginar 1 milhão de hinos, né, que vem na nossa mente. Que a gente... Ó, estão até cantando aí, né? Para de cantar, presta atenção na palavra, depois você canta. E às vezes é uma expressão até que um pouco estranha, porque... How can I bless the Lord? Como que eu posso abençoar Deus? Quando desde o princípio da Bíblia eu vejo Deus abençoando os homens. Vendo bênçãos sendo dadas por homens de autoridade a outras pessoas. A bênção de Arão. Vemos o povo de Deus sendo abençoado por seus patriarcas, pelos seus pais. Né? E agora a gente chega aqui em Salmo e nós vemos um homem, Davi, dizendo, bendize, ó minha alma, bless the Lord. Abençoe, ó minha alma, a Deus. Mas se nós olharmos um pouquinho mais na raiz da palavra, bendize, nós vamos ver que ela é um ato de se ajoelhar. Podemos ver também que essa palavra é um pronunciamento verbal de algo bom ou mal. Aqui, obviamente, é algo bom. Então nós vemos que quando o salmista está dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está convidando a alma dele a se prostrar, a se humilhar. É uma ação de demonstrar quem é Senhor e quem é servo. E ele não escapa da mente dele isso em qualquer minuto. Às vezes, as circunstâncias da vida e o nosso dia a dia nos faz esquecer quem nós somos diante de Deus. Sabe quando o filho é da casa, ele não pede, ô mãe, pai, posso abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa ali? Eu espero que ele não esteja pedindo na sua casa. Na minha não pede. Ô pai, mãe, se importa se eu pegar mais uma colher aqui de arroz e colocar no meu prato? Não, filho, coma aí à vontade. Então nós aceitamos a Jesus, começamos a vir na igreja, tem pessoas aqui que vêm para a igreja todo dia da semana. Quer ver? Olha só, diz amém se você está aqui todo dia da semana. Ó, ouvi alguns amém, né? Viu? Tem certeza que o pastor Alcir está aqui todo dia da semana. Pastor Davi todo dia da semana. Pastor Castro todo dia da semana. Mas tem outros que estão aqui quase todos os dias da semana. Nosso pastor sempre fala, é melhor que os nossos filhos sejam ratos da igreja do que amanhã depois a gente buscar eles lá na porta de um presídio, de uma boate, embriagar. Deixa crescer aqui, deixa passar tempo aqui. Aqui a gente sabe com quem eles estão, em nome de Jesus. E nós começamos a vir para a igreja, agora já somos crentes maduros e nos tornamos os filhos, talvez até um pouquinho, os filhos mimados. Mimados que às vezes pensamos que temos nossos direitos. Às vezes nas nossas orações queremos pôr Deus no canto da parede. Falamos, Deus, o Senhor tem até sexta-feira para me dar uma resposta. E se não me der... Lá em casa a gente fala, eu vou ficar emburrado. Às vezes começamos a exigir coisas de Deus que só filhos exigem. Servos não exigem nada. Eu lembro quando nós lemos a passagem do filho pródigo, e o filho pródigo como filho chega ao seu pai e fala assim, pai, me dá minha parte da herança porque eu estou indo embora. Como filho, ele teve coragem de deixar o pai, sua mãe, a fazenda, pegar a parte dele que é empobrecer e possivelmente dificultar o trabalho lá, e ir embora. E ele chega a um ponto da vida dele que a Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele não cai em si porque ele lembrou que o pai dele ama ele. Às vezes pensamos que saber que Deus nos ama nos fará vir para a igreja, não, irmãos? Deus nos ama e mesmo assim pessoas se desviam.
Deus nos ama e muitas vezes após falar isso para alguém, eles continuam a vida deles como de comum e normal. O filho pródigo voltou para casa não quando ele lembrou que o papai amava ele lembrou que lá na casa dele a situação era melhor do que a que ele estava vivendo. Ele voltou por necessidade. Ele olhou para os porcos que se alimentavam e ele desejou ter aquilo que eles tinham. Só quando ele caiu em si e viu o seu estado presente que ele desejou voltar para a casa do seu pai. Mas você sabe qual é a atitude dele quando ele volta para a casa de papai? Vou voltar para o meu pai porque afinal das contas é sangue do meu sangue, ele tem que me aceitar. Foi isso que ele disse? Vou voltar para a casa do meu pai porque sabe lá. Se quando eu chegar lá ele não me aceita como servo, porque o servo do meu pai tem uma vida melhor do que a que eu tenho. Ele entendeu que a vida dele era de um escravo. Pessoas não vêm para Jesus porque somente Jesus as ama. Eles vêm para Jesus quando eles entendem que eles estão escravizados pelo pecado. Mas na casa de papai eu sou servo, e servo é cuidado pelo pai. Servo tem alimento, servo é bem cuidado, ele tem lugar para dormir, ele tem proteção. E não tem nada melhor do que servo do Deus Altíssimo. Davi lembra a alma dele, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começa reconhecendo quem é o Deus da alma dele e adorando a Deus. Nós, nos nossos dias, as igrejas dos nossos tempos, atrelaram a ideia de adoração à música. Se não houver música na igreja, não existe adoração. Se não houver um instrumento, não tem como levar o grupo, as pessoas, a reunião, a adorar a Jesus. Então, enquanto não tiver alguém que toque alguma coisa, pare a adoração. Mas a Bíblia, quando fala de adoração, ela jamais fala simplesmente no lado músico, mas sim na reverência do coração. Quando a Bíblia fala sobre adorar a Deus, ela fala sobre a reverência do nosso coração quando nos aproximamos dele. O filho que pegou o din-din e foi embora não tinha reverência para o papai, mas o que entendeu que precisava do papai, volta com o coração aquebrantado, com reverência, sabendo que Ele é Senhor. Se Jesus ainda é Senhor da tua vida, adore a Ele nessa noite. Se Jesus ainda é digno da reverência do teu coração, adore ao nome do Senhor nessa noite. Entramos por essas portas, dobramos nossos joelhos para orar em nossos lares, e às vezes não damos a reverência que Deus é digno de receber. Davi está falando aqui, para tudo, minha alma, corpo, espírito, todas as minhas faculdades, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, adore ao meu Senhor, adore ao meu Senhor. Como temos dificuldade nos dias de hoje em acalmar tudo que está ao nosso redor, desplugar, desligar, ir adorar a Jesus só com nossas lágrimas. Você já adorou a Jesus sem palavras? Você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você dobrou seus joelhos e as palavras não vinham na sua boca, mas as lágrimas rolavam, a presença de Deus se manifestava e o coração explodia de alegria pela presença de Deus naquele lugar. Sem palavras, sem instrumentos, sem introduções, sem playbacks, sem microfones, era você e Deus, e você falou, para tudo, porque agora eu preciso adorar o Criador da minha alma, o Deus de todo o universo, o Senhor de toda a criação. E ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Se você crê que Deus é santo e quer adorá-lo, agora era a hora. Adore a Deus, adore a Deus. Fala, Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor meu Deus.
do primeiro versículo para o segundo versículo, existe um grande abismo. Porque ele entra na presença de Deus, adorando a Deus por quem Deus é. E no segundo versículo, ele louva a Deus, ele bendiz a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. O abismo a qual eu me refiro entre o primeiro versículo e o segundo versículo é que ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Entre o versículo 1 e o versículo 3 existe um abismo, perdão. Porque o versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas... Ele está falando com a alma dele. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então ele está falando para a alma dele que se não fosse pelo Senhor Deus que é santo, separado, perdoar as iniquidades da alma dele, ele estaria para sempre separado da presença de Deus. Ele diz, é o Senhor que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Por que será que no segundo versículo, ele pede para a alma dele não se esquecer? Eu gosto de dizer que frequentemente escrevemos as nossas vitórias e alegrias na areia, na beiradinha da praia, e talhamos as dificuldades da vida nas rochas. E o mar vem e apaga as bênçãos, e os dias felizes, e as alegrias, e os benefícios de Deus, e o favor de Deus, e a alegria de Deus, e as bênçãos de Deus, mas as lutas continuam para sempre talhadas nas rochas. Tem um ditado em português, fala que o benefício chega na véspera da ingratidão. Nós somos tão rápidos para esquecer de coisas boas. Meu menino, ele está numa fase extraordinária. A fase dos 3 anos. Todo dia ele acorda com um humor diferente. Talvez ele já passou aqui na igreja e te deu um high five com muita força, ou talvez ele te olhou com uma cara feia. Você não sabe até hoje por quê. Mas às vezes saímos em família, acordamos de manhã, fazemos café juntos, sentamos na mesa juntos, a família inteira, vamos no parque, vamos na praia, passamos na sorveteria, comemos no McDonald's. Quando chegamos em casa, ele fala, papai, posso dormir na cama contigo? Não. Hoje é o pior dia de todos. Não é possível. Na linguagem dele, ele diria, hoje não foi um dia legal. Como que já se esqueceu de tudo que nós fizemos hoje? A Bíblia fala que logo depois que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, chegaram do outro lado e fizeram uma festa. Uau, cantaram, Miriam dançou na presença de Deus, se alegraram pela presença de Deus. E daqui a pouquinho, o que eles começaram a fazer? Murmurar. Deus ia com eles, um pilar de fogo, uma nuvem. Alguns falam uma nuvem de fogo e um pilar de nuvem. Suas roupas não envelheciam, seus sapatos cresciam na proporção que eles iam crescendo. O maná descia do céu todos os dias e o cuidado de Deus era sobre eles. E ainda assim eles murmuraram. Moisés, em Deuteronômio, por muitas vezes, ele escreve falando sobre como que seria a terra prometida que Deus iria levá-los. E ele fala, quando vocês chegarem lá, terão ídolos, terão coisas más, coisas ruins, e vós tendes de ter muito cuidado para não permitir que essas práticas se tornem suas. E daí ele fala, não esqueçam
dos benefícios que o Senhor mostrou para vocês. Davi, quando escreve esse salmo, talvez ele tinha em mente a história do povo hebreu. Talvez Davi tinha em mente aquela promessa do que ainda iria de vir, agora na nova aliança. Mas, com certeza, Davi pensava no Salmo 38, quando por causa do seu pecado, ele está sendo afligido de grande forma. Mas aquela aflição não durou para sempre. Aquela aflição foi momentânea, ela passou, ele confessou o seu pecado e Deus atendeu a oração de Davi. E aqui ele ora. Por que nos esquecemos dos benefícios de Deus? Por que depois de um tempo nós começamos a trocar os nossos princípios e prioridades por coisas que levamos a uma excelência, um padrão de importância, e as coisas de Deus e os seus benefícios parecem que vão ficando cada vez mais comum e diminuindo suas importâncias? Agora, depois de chegar no país do dólar, buscamos agora a segurança financeira, corremos atrás do documento, não podemos mais pensar em andar num carro usado, não podemos morar mais de aluguel, não podemos mais nos submeter a um patrão, temos que ter o nosso próprio negócio, mesmo que signifique que tenhamos que trabalhar de segunda a segunda. E o que aconteceu com a gratidão no coração pelos benefícios que Deus nos tem dado? Se o culto passar 15 minutos, ficamos impacientes. Se o pastor criar uma nova coisa para fazermos no fim de semana, não queremos. E será então que a nossa alma, talvez, começou a se esquecer dos benefícios de Deus? Será que estamos batendo na porta do Senhor e exigindo nossa herança para irmos embora em vez de voltarmos como servos, humildemente para a presença de Deus e adorá-lo com reverência sincera diante do Senhor? O maior benefício que você e eu temos é o perdão de Deus. Eu vou falar novamente para a Igreja de Jesus Cristo, para todos os salvos. O maior benefício que nós temos é o perdão de Deus, que nos foi dado através do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes passamos semanas, se não meses, sem refletir no preço desse benefício e o custo desse benefício. Um jovem se aproxima de Jesus e ele fala: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que quando ele se aproxima, ele usa uma linguagem diferente. Ele fala assim: bom mestre, que farei para obter a vida eterna? Jesus responde de uma forma interessante, porque ele fala: por que me chamas de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Estava Jesus dizendo então a esse jovem que ele por si mesmo não era bom? Não, de forma alguma, não era isso que Jesus estava dizendo para esse jovem. O que ele estava falando para esse jovem era o seguinte: quando ele se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, ele está falando assim, ó, não há um que seja bom a não ser Deus. Ele está falando, moço, o teu padrão daquilo que você pensa ser bom ou julga ser bom não está no padrão correto. Porque bom não há nenhum outro a não ser Deus. Por que eu estou lhe falando isso? Porque por vezes pensamos que nós crentes, agora nós somos tão bons. Nós frequentamos a igreja, cantamos no coral e fazemos tanto para Jesus que nós somos bons. Eu nem preciso mais pensar no benefício do perdão de Deus. Porque afinal das contas,
Olha, se Deus tem muitos filhos, eu sou o que dá menos trabalho. Obviamente, o caçula, não o filho do meio, nem o mais velho. Olhamos para o mundo e daí tomamos o mundo como padrão. Então, obviamente, se o mundo é o padrão, então somos bons. Olhamos os problemas nas famílias dos outros e pensamos na nossa, então, obviamente, se não temos os mesmos problemas, então somos bons. Pensamos talvez no irmão ou na irmã que não veio na reunião semanal e pensamos, mas eu estou aqui, então, obviamente, isso significa que eu sou bom. E daí Jesus fala para ele, a tua medida e padrão de bom está errada, porque bom é só Deus. Em outras palavras, você, moço, não é bom o bastante para chegar no céu ou na vida eterna por suas obras por si só. Por mais que saibas a lei, por mais que tenha memorizada, por mais que saibas decorada, por mais que está aqui diante de mim procurando o caminho, você ainda não sabe o que realmente é ser bom. Davi se humilhou a essa posição, porque depois de chamar o nome de Deus de santo, ele se lembra do quê? Da sua iniquidade. Mas ele já tinha sido restaurado, mas ele não se esquece de quem ele é sem Deus. Mas ele já tinha melhorado das suas doenças, mas ele não se esquece do trabalhar de Deus na vida dele. Irmãos, se Jesus não tivesse trabalhado de uma forma extraordinária e poderosa na minha vida, eu estaria me prostrando diante de imagens hoje. Eu venho de uma família extremamente católica, tradicional, que visitava a casa do padre, o padre vinha na nossa casa, cursilistas, carismática. Se não fosse pela misericórdia de Jesus, eu era mais um outro que enchia a cara no sábado para ir na missa no domingo de manhã. Se não fosse pela misericórdia de Jesus, Deus sabe onde eu estaria agora, mas Deus tinha uma promessa, e porque Ele cobriu uma multidão de pecados em mim, hoje eu posso dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Parece que as coisas estão difíceis? Olha para trás e lembra do Mustang que você dirigia. Estou puxando aqui o paletó do meu amigo Wallington. Daquela época que a gente batia lata na mocidade, na juventude. Como que vamos casar? Com quem vamos casar? Eu casei rápido, foi muito fácil, irmãos. Quando eu falei, eu vou casar, eu casei. Agora esse rapaz foi um milagre. Mas está aí, ó, pastor, dirigente de congregação, um homem abençoado, com família, com filhos. Eu olho para a nossa geração, Wellington, e meu coração se aquebranta, porque nem todos estão na presença de Deus. Não é por causa de quem eu sou, o que eu faço. Não, irmãos, eu não sou ninguém. Porque eu estou na presença de Jesus, só isso me basta, irmãos. Então eu lembro das minhas iniquidades, dos meus erros, das minhas cabeçadas, jovem, das vezes que eu andei me atrapalhado e Jesus teve misericórdia e me tirou do montouro, do charco de lodo, me lavou, me santificou, me deu uma empurradinha, colocou pessoas estratégicas na minha vida e hoje eu posso adorar o Deus da minha salvação. Alguns de vocês me viram crescer aqui. E eu vou passar para frente, senão eu vou atrapalhar o seu culto, se você começar a pensar nisso. Mas existe um abismo tão grande, amado, entre a santidade de Deus e os nossos pecados e as nossas falhas. Ezequiel 18, 21, diz que se o ímpio, 18, 20, ele diz, a alma que pecar, essa... Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Daí o cabra trabalha a vida inteira pecando, o que tem que acontecer na vida dele é chegar Deus e pagar ele com justiça. E a justiça é o quê? A morte. Daqui a pouquinho vai cair a ficha nessa igreja e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você está entendendo do que nós éramos e somos merecedores? Nós erramos
pecamos, nos atrapalhamos, viramos as costas para Deus, não fazemos dele a nossa prioridade. Às vezes levantamos ídolos nas nossas vidas, não damos a reverência que ele é digno e merecedor. E daí o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize ao seu santo nome. Mas ele fala, é ele quem perdoa as minhas iniquidades. Ele tem razão para adorar a Deus. Ele está lembrando a alma dele que se não fosse por Deus, ele não estaria ali. Romanos 18, 21, ou melhor, Ezequiel fala, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Deus olha para você adorando o nome dele nessa noite e ele fala, houve pecado? Não lembro. Desculpa, o que é isso, inimigo? Ah, é uma promissória. Não, essa daqui já foi paga. Lá na cruz do Calvário, o último sacrifício que é o bastante para perdoar uma multidão de pecados, já foi. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Só que não para aí, fala assim, ó, é Deus, é o próprio Deus quem os justifica. Por isso eu digo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não ao meu pastor, eu amo o meu pastor, mas ele não me justifica. Bendize a minha alma, o meu patrão, ele me ajuda, ele assina o meu cheque. Mas então o professor da escola também foi bênção, mas bendize a minha alma quem? Ao Senhor. Isso significa que ele teve que pagar o preço do meu pecado, porque só ele podia me livrar da minha iniquidade. Ele fez isso, ele faz isso, ele te ama. Mas você e eu precisamos entender quem nós somos, da onde Deus nos tirou, e não nos permitir nos esquecer. Essa mesa, irmãos, é celebrada em memória dele. Jesus sabia exatamente das nossas debilidades e dificuldades, em manter em mente tudo aquilo que ele fez por nós. Então ele fala, olha, você vai celebrar isso até que eu volte e vai fazer em memória de mim, para que não se esqueças. Para que não se esqueças que é pelo sangue de Jesus que você é justificado. Para que não se esqueça que o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, tomou o teu lugar, tomou o meu lugar e se fez pecado por nós. É tão maravilhoso a forma que Deus nos ama e a forma que Ele nos perdoou das nossas transgressões. A Bíblia fala em João 14,16, quando Jesus está ainda falando com os seus discípulos, e Ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Você lembra Jesus também falando que era esse mesmo Espírito que quando os discípulos estivessem diante das autoridades, era esse Espírito que iria lembrá-los ou ensiná-los das coisas que já tinham aprendidos e como que eles iam de responder, não é verdade? Esse Consolador é maravilhoso. Daí lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, João escreve, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lembra que eu acabei de ler em Romanos? É Ele quem nos justifica. Daí em João a gente vê o Consolador. Essa palavra no original é o Paracletos, o Consolador, o advogado. E lá em João se referindo ao Espírito Santo.
Lá em João, a mesma palavra é usada se referindo a Jesus Cristo. Mas como pode ser? É que lá em João, quando diz, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará um outro, não é um outro de uma espécie ou uma natureza diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a Bíblia fala, não podereis servir a dois senhores, porque a um farás assim e a outro. O outro que é usado ali naquela passagem é héteros, porque um é diferente do outro. O meu Deus não é igual a um ídolo, então é um outro de uma espécie, de uma natureza, de uma forma diferente. Meu Deus é Deus e o resto é o resto. É um outro, héteros. Mas quando a Bíblia usa a palavra Alás, se está se referindo de um outro do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma espécie, com a mesma força, com a mesma intenção, do mesmo poder, em outras palavras. O mesmo Jesus que estava no meio dos discípulos estava falando, vai ficar entre vós um outro da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma convicção, que opera as mesmas obras, que vai nos mesmos lugares, que faz as mesmas coisas, que tem a mesma autoridade que eu. Então, diante de nós e junto de nós, nós temos um advogado que está nos ajudando aqui na terra, e um outro advogado que também está diante de Deus. Você não entendeu? Um outro advogado, um outro consolador, um no céu, um na terra, nos ajudando, nos justificando, que nos perdoa das nossas iniquidades. O Cristo, o justo, é Ele por si mesmo quem nos justifica e Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele fala, Ele perdoa iniquidades e Ele sara as nossas enfermidades. Quantos aqui já foram curados por Jesus alguma vez? Levanta a sua mão se for verdade. Vai lá, levanta aí. Levanta aí, agora glorifica em nome de Jesus. Glorifica em nome de Jesus. Nós temos ensinado algumas semanas atrás sobre o mover do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, dom de poder, dom de fé, milagres, curas. E nós temos visto no meio da igreja Jesus curando várias pessoas já. Várias pessoas. Gente com problema de estômago, gente com problema na coluna, gente com a vesícula cheia de pedra, volta no médico, procedimento pronto para acontecer. Não tem mais nada, não sei o que aconteceu, vai embora, não tem que fazer mais nada. Jesus fazendo maravilhas. Pessoas com problemas cardíacos, Jesus normalizar, aperfeiçoar como era antes. Jesus fazendo maravilhas. Ele é quem nos justifica, perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Sabe, irmãos, existem enfermidades que Jesus vai sarar nessa noite, antes de você participar da ceia. Guigui falou isso. Deus quer curar você. E se a enfermidade for por causa de iniquidade, Tiago, no capítulo 5, fala que depois de orarmos, Deus perdoa pecados e cura. Se for por causa natural, Jesus também pode curar nessa noite. E se for enfermidade da alma, tenha certeza que Jesus cura também. O problema da enfermidade da alma é que o médico tem muita dificuldade em tratar, mas o médico dos médicos está no nosso meio. Em novembro do ano passado, eu vou terminar. Novembro do ano passado, eu estava passando pela maior enfermidade da minha vida. Não era câncer. Era a enfermidade da alma. Era a angústia, a opressão, a depressão, que eu jamais conseguirei explicar para vocês em palavras. Em nenhum momento eu deixei de servir a Deus. Porque Deus tinha me mostrado uma imagem
de alguém que estava atando feridas de outra pessoa com as costas dilaceradas. E Deus falou para mim que aquilo seria eu. Eu estaria machucado, doendo, mas eu não poderia parar de atender aqueles que precisavam de ajuda. No meio de tudo isso, nós estávamos tendo o Fall Festival, pastor Cássio. Era muito comum eu estar dirigindo para casa e me dar crises de choro. Às vezes estava brincando com meus filhos na frente da casa. Me dar uma angústia, irmãos, de morte. E eu entrar para dentro da casa, ir para o banheiro e chorar igual criança. Em junho, eu operei do câncer. Depois de 4 meses eu estava bem e o médico falou, você está perfeitamente bem, como alguém que não tem nada. Quando eu parei de lutar a favor do corpo para melhorar, chegou a enfermidade da alma. E o médico não tinha nada para me dar. Às vezes eu estava tomando banho e eu pensava nos meus filhos, e eu falava, o que vai ser da Sarinha e do Joel quando eu não estiver por aqui? Mas eu já estava curado. O médico falou que eu não tinha mais nada, mas a alma tinha algo de errado lá dentro. Foi a maior luta que eu passei em toda a minha vida. Por vezes eu sentava no meu escritório e eu pensava em fabricar uma carta para minha esposa daquilo que ela precisava fazer quando eu falecesse. Pensava em vender carro, vender casa, ou se mudar para cá, ou fazer assim para lá, e colocar tudo isso escrito para quando eu passasse, a minha esposa não ficasse desprovida. Foi a maior luta que eu passei nos meus 34 anos. No dia que tivemos o Fall Festival aqui na igreja, alguns dos irmãos estiveram conosco e lembram? Eu voltei para casa e depois de tudo que fizemos aqui, entrei no quarto, enquanto estava tomando banho, eu tive novamente uma dessas crises. Eu chorava muito, irmãos. Eu chorava angustiosamente. Saí do banho, falei, Senhor, não é possível. Depois que tudo o pior passou, o susto passou, agora eu vou ter que viver olhando por cima do meu ombro para trás. Isso não é viver, isso é esperar a morte, Senhor. Dobrei os joelhos e falei, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. E se o Senhor dissesse uma palavra só para mim, o Senhor sabe que acalmaria minha alma porque eu confio em Ti. Se eu simplesmente ouvisse a Tua voz, o Senhor tem o poder de falar comigo agora ou através de alguém. Se eu simplesmente ouvisse a Tua voz, Senhor, tudo isso iria embora, Senhor. Porque eu teria certeza do futuro. E eu disse assim na minha oração, eu nunca pedi para o Senhor me acrescentar um dia, e eu nunca pedi para o Senhor encurtar os meus dias. Eu nunca vou ficar decepcionado contigo, Jesus, o que o Senhor tiver para mim, eu aceito, e eu lembro o hino que veio no meu coração, It is well with my soul. Irmãos, foi uma oração de 1 minuto, eu falei, eu não acredito que Jesus quer que eu continue vivendo assim. No domingo pela manhã, eu fui para o escritório orar e não demorou muito, nosso pastor me ligou no telefone e ele disse que nós iríamos pregar no culto pela manhã, dia 28 de novembro. E naquela manhã o pastor Cássio pregou e eu falei em inglês. Foi mais ou menos assim, o dia que o pastor Cássio traduziu que nós pregamos aqui em inglês naquela manhã. Eu vim para a igreja com tudo aquilo na minha mente, pastor Cássio. Pregamos, servimos como eu já tinha entendido que teríamos que fazer. E quando acabou o culto, o pastor Ismael tinha dado permissão para terminarmos o culto logo com um apelo com todas as pessoas aqui na frente. Eu não sei se os irmãos lembram. Estava toda a igreja aqui na frente, depois da oração. E terminamos o culto ali, descemos do púlpito, eu desci atrás do pastor Cássio. E quando eu dei o último passo, no último degrau, um pastor, um homem de Deus, veio até mim e disse assim, eu tenho uma mensagem para entregar para você. Na hora, não conectei imediatamente. Ele falou, você me permita que eu lhe fale? Eu falei, claro, pastor. Ele colocou a mão no meu ombro, sua boca no meu ouvido. Ele disse, meu filho, não pedisse para que eu falasse contigo. Pois bem, aqui estou, vim lhe confirmar que ainda tens muitos anos de vida. E daí Deus foi falando,
coisas íntimas e específicas da oração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, o teu santo nome. Não te esqueças dos teus benefícios, é o Senhor quem perdoa as iniquidades, é o Senhor quem sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que redime, é o Senhor que colocou essa mesa diante da igreja nessa noite. E é só por causa dele, é só por causa dele que nós vamos poder ter parte dessa mesa nessa noite. Adore a Deus, fala, olha, oh minha alma, adore a Deus, em espírito e em verdade. Agora é sem instrumento, agora é sem música, agora é só com as tuas palavras, com as palavras do teu coração, com a gratidão da tua alma, pela tremenda salvação de Deus, pelo sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, em nome de Jesus. Quem redime a tua vida para a perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer renovar a memória do teu coração, da tua alma e te levar a entrar com reverência novamente na presença dEle, por quem Ele é, pela bondade dEle, a misericórdia dEle, por causa da onde Ele te tirou e onde Ele te plantou nessa noite. Quando você participar da mesa do Senhor nessa noite, em breve, lembre a tua alma que é por causa dele que você tem parte nessa mesa, que você tem comunhão com Jesus Cristo, e glorifique o nome do Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize, ó minha alma, ao teu santo nome. Glória a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.